Olá, galerinha, tudo certo? Bora lá lembrar alguns dos conteúdos que a gente já viu. Bom, o que a gente viu lá na frente 2? Que nós vimos matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa o menor espaço. Matéria é formada por átomos, esses átomos se organizam formando moléculas. De três maneiras diferentes, formando estado sólido, líquido, gasoso. O estado sólido tem forma e volume definido. Líquido tem volume definido e gasoso não tem nem forma nem volume definido. Tá? Sólido, as moléculas estão próximas umas das outras, tá? Dando um formato definido. Elas estão presas. O líquido é uma certa movimentação. Essa movimentação gera fluidez, então o líquido consegue escorrer. O gasoso estado caótico na matéria, não tem nem forma nem volume definido. Para transformar de sólido para líquido, o processo é chamado fusão. Por exemplo, uma pedrinha de gelo derretendo ou mesmo um sorvete derretendo. De líquido para gasoso, vaporização, tá? Que é o caso, por exemplo, da água passando para o estado gasoso. A vaporização tem três jeitos. Evaporação lento, por exemplo, uma roupa secando. Ebulição é formação de bolhas, é rápido. Por exemplo, a água fervendo. E calefação é instantâneo, por exemplo, é uma gota de água caindo numa chapa quente. Bom, nós temos a passagem de sólido para gasoso também. Essa passagem é tida pelo nome de sublimação, que é o exemplo, por exemplo, do gelo seco, ou a passagem da naftalina, aquelas pedrinhas brancas que é para matar traça. Elas passam de sólido para líquido diretamente. Essas três transformações são endotérmicas, elas precisam de energia para acontecer. Tá? Porque as moléculas têm que se movimentar mais. Para se movimentar mais, tem que fornecer energia. Já as transformações inversas, condensação, passagem de gasoso para líquido, chuva se formando, por exemplo. De líquido para sólido, solidificação, formação do gelo. De gasoso para sólido, sublimação também, por exemplo, formação da neve. São processos que você diminui a energia das moléculas. Então, por isso, tem que retirar a energia delas. E esses processos são exotérmicos. Lembrando, esses processos eles não alteram a matéria. Eles alteram a maneira com que ela está a fase da agregação. Ou seja, ela deixa a matéria mais presa ou mais solta. Beleza? Nós vimos que as substâncias podem ser puras ou misturas. Substâncias puras têm esse diagrama de energia aqui. À medida que você vai aquecendo, por exemplo, aqui a água, nós temos um patamar de fusão e de ebulição constante. Tá? Perdão. O que eu quero dizer com isso? Olha, durante a fusão você tem a temperatura constante. Durante a ebulição também a temperatura constante. Tá bom? No caso aqui, esse patamar refere-se tanto à fusão quanto à condensação. E essa ebulição e condensação também, tá? Perceba, no patamar de fusão nós temos uma mistura entre sólido e líquido e ebulição entre líquido e vapor, beleza? Quando nós temos misturas, geralmente a gente tem esse comportamento aqui. Perceba que a fusão ela não ocorre numa temperatura fixa, tabelada, que nem na substância pura. Você ocorre em um intervalo de temperaturas. A ebulição também. Então, esse é um tipo de diagrama de uma mistura. Há alguns asteriscos, nós temos as misturas eutéticas e as eutrópicas. Misturas eutéticas, elas têm uma temperatura de fusão fixa, tá? Mas a ebulição não é um valor fixo, é uma faixa de temperaturas como está no diagrama. As eutrópicas é o contrário, elas têm uma faixa de temperatura de fusão, mas a ebulição ocorre em uma temperatura fixa. Só relembrando esses termos. Fases, pessoal, a gente viu que fase é uma porção do sistema com propriedades definidas, tá? Como aqui, por exemplo, nós temos três fases. Por quê? Temos três porções do sistema com as propriedades bem definidas: o óleo, o gelo e a água. Mas temos dois componentes, tomem cuidado, porque água e gelo é um componente só. Beleza? Lembraram? Essas misturas. Nós temos dois tipos de misturas: heterogêneas e homogêneas. Heterogêneas, uma fase só. Homogêneas, uma fase só. Heterogênea, mais de uma fase. Exemplo aqui, heterogêneo. Estou vendo duas fases. Aqui também estou vendo as duas fases. Heterogêneo é uma mistura de água e óleo, por exemplo, heterogênea. Mas aqui também é uma heterogênea. Seria, por exemplo, aqui podia ser uma mistura de água e areia. Você consegue ver os componentes da areia. Por isso que ela é heterogênea.
nós podemos separar essas misturas heterogêneas e também as homogêneas. Exemplos de separação de mistura. Flotação, água e areia. Como é que eu posso separar água e areia? A areia da serragem, perdão. Adiciona água. A areia de menor densidade fica embaixo, a água de maior densidade, a água de maior densidade fica no meio e a serragem de menor densidade fica em cima. Então, flotação, separação por diferença de densidade. Dissolução fracionada. Quando você tem dois componentes, adiciona um solvente, qual um dos componentes é solúvel. Por exemplo, a mistura açúcar e areia. Se você adiciona água nessa mistura, o açúcar fica solúvel na água e a areia não. E aí você consegue fazer a separação. Baseia-se na diferença de solubilidade. Fusão fracionada. É difícil ter um exemplo do nosso cotidiano. Por exemplo, é colocado enxofre e areia. Ela se baseia na diferença do ponto de fusão. Nesse caso, você aquecendo, o enxofre vai derreter e a areia vai continuar no estado sólido. Aí você consegue fazer a separação. Continuando. Cristalização. Por exemplo, formação do sal de cozinha a partir da água do mar. Você aquece, o solvente evapora e aí você tem que o sal de menor densidade vai virar sólido, tá bom? Você baseia na diferença de solubilidade. Levigação, se tem uma mistura de sólidos e passa uma corrente de líquido, se baseia na diferença de densidade. Ventilação, também por diferença de densidade, só que em vez da corrente de líquido, é uma corrente gasosa, corrente de ar. Eu coloquei aqui, por exemplo, um senhor fazendo a limpeza do café. Você vai falar assim, professor, mas não se faz mais isso hoje em dia. Não, mas lá nos silos você tem que o grão está escorrendo e está passando uma corrente de ar que empurra todas as impurezas, tipo folhas, galhos que têm densidade menor, ele joga para o lado. Tá? Filtração é usado por diferença de ganometria. Por exemplo, ali quando a gente faz a filtração do café, ou, por exemplo, a água e a areia, a gente consegue fazer separação usando papel filtro, só o líquido vai passar, por exemplo, pela ganometria do filtro. Filtração a vácuo, tá? É uma maneira de acelerar esse processo, ele vai fazer uma força que puxa e que você tem uma aceleração da filtração. Decantação, para separar misturas líquido-líquido de densidade diferentes, ou também sólidos líquidos, tá? Por diferença de densidade. Por exemplo, água e óleo. Você deixa paradinha, o óleo fica de menor densidade, fica em cima e a água fica embaixo. Ou se não, água e areia. Uma mistura de água e areia, se deixa a água decanta, a água fica em cima e a areia fica embaixo, tá? Separação magnética. Também exemplo mais típico esse aqui é o ferro velho, para separar as sucatas ferrosas, que são magnéticas, daquelas não ferrosas, tá? É um exemplo, às vezes, utilizado pela indústria. Sifonação é quando você, por exemplo, se tem um sólido que a ganometria é muito fina e aí você não consegue filtrar, você não vai conseguir separar pelo líquido. Aí você vai para a sifonação, se tira o líquido ou o líquido de menor densidade, usando uma mangueira, colocando num frasco que está abaixo, né? Uma altitude menor. E a catação eu coloquei aqui, apesar que a gente não usa muito hoje em dia, é separação manual por ganometria. Aí é quando a ganometria é igual, e aí você não consegue fazer uma filtração, por exemplo. E aí você pode separar por catação, por exemplo, feijão e pedregulho. Aí são métodos de separação de misturas heterogêneas. Agora vamos para o método de separação de misturas homogêneas, tá? Que são mais complicadas. Por exemplo, o meu primeiro método é a destilação simples. Destilação simples é um método usado para separar, por exemplo, mistura de um sólido líquido, tá? Ou dois líquidos. Aí você tem esse aparato. Se coloca a mistura nesse balão de fundo redondo, se faz o aquecimento. A substância de menor ponto de ebulição passa para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, virando gás. Aqui, né, virando gás, indo nessa região, ela vai para esse tubo fininho, o gás, chegando aqui no condensador, em volta
do condensador está passando água fria, água gelada, e aí o gás ele torna para o estado líquido e escorre aqui no airline médio. Aí você consegue fazer a separação. É útil para separar dois componentes com temperatura de ebulição diferente. Por exemplo, água e etanol, água e álcool combustível, né? Você tem essa mistura se você aquece o ponto de ebulição da água é 100, do etanol é 78. Você aquece uma temperatura intermediária, acima do etanol, por exemplo, 80 graus. Aí o etanol vai passar para o estado gasoso e a água não. E aí você consegue fazer a separação. Água e sal também você consegue fazer separação por isso. Baseia-se na diferença no ponto de ebulição. Destilação fracionada é quando você tem mais componentes. Aí cada bandeja aquece numa temperatura diferente e aí consegue separar numa fração diferente. No caso do petróleo, em cima aqui saem as frações com temperatura de ebulição menor e embaixo as frações que com temperatura de ebulição maior. Também no caso de diferença de ponto de ebulição, mas de misturas mais complexas. Continuando, extração. Primeira etapa de fazer o café, por exemplo, você tem a extração. É a diferença de solubilidade dos componentes que estão no pozinho do café que se solubilizam na água. Quando que eu posso usar isso? É quando você tem diferença de solubilidade. Um outro exemplo é a extração que a gente faz quando a gente faz o chá. Chá que ele coloca uma ervinha na água quente e a água quente extrai os componentes da erva. Então é uma extração. Aí, agora para vocês testarem, eu coloquei alguns exercícios para vocês, tá? Faço no futuro, eu envio as respostas, pessoal. Então, até mais, até o próximo vídeo, meus queridos.